Queridos, eu quero compartilhar hoje com você que tem o privilégio e a oportunidade de ser um líder na casa do Senhor, ou em qualquer lugar que Deus te levantou e te colocou como líder, um tema que eu creio que tem muito a ver e que vai contribuir demais, vai maximizar, vai alavancar a sua liderança. Eu estou chamando o que nós vamos conversar hoje do seguinte tema: o poder de conhecer quem é você. Sabe, eu acredito que nunca essa tão conhecida frase dita por alguns filósofos que diz assim: conhece-te a ti mesmo, foi tão desafiadora e tão necessária nos nossos dias. Sabe por quê? Nós vivemos numa geração que o que mais se vê é o que eu chamo de crise de identidade. São as pessoas confusas sobre o que elas são, por que elas estão aqui, o que elas fazem da vida. Pessoas que não sabem o que eu devo cursar, pessoas que não sabem por que estão fazendo o que elas estão fazendo. É uma confusão. Por quê? Vivemos uma geração, a geração da ideologia de gênero. Você vê a confusão da falta de identidade até nessa área. O camarada nasce menino, homem, tem todas as evidências físicas, mas depois de um tempo ele começa a duvidar e ter confusão se ele realmente é um homem, mesmo que a sua anatomia deixe isso bem claro. O mesmo acontece com as meninas. Agora, eu fico imaginando, se uma pessoa tem dúvida sobre a sua própria sexualidade, como então fica o resto outros aspectos da vida? Se ele tem dificuldades de saber, de entender, de acreditar se ele é homem ou mulher, como fica então outras áreas tão semelhantemente relevantes da vida, como quem eu sou, qual o meu valor, né? Qual a minha missão de vida, quais as minhas capacidades, quais os dons que eu tenho. Então, às vezes eu fico me perguntando como que uma pessoa que não tem respostas para essas perguntas pode ser um grande líder. É óbvio que isso pode travar, pode limitar, pode comprometer o seu desempenho no exercício da sua liderança. Pouca coisa, estou convencido disso, que pouca coisa afeta tanto a atuação de um líder como o do conhecer a sua identidade. Saber quem ele é em Cristo. Agora, certamente, muitos vão falar muita coisa sobre nós, mas hoje eu quero focar sobre quem é você à luz da palavra de Deus, não à luz do que o seu colega fala, do que seu pai fala, do que seu vizinho fala, nem à luz do que seu professor falou. Nós queremos ver e entender a nossa identidade a partir da palavra de Deus. Porque eu vou lhe dizer algo: o que você acredita ser verdade sobre você determina em muito a sua trajetória de vida e afeta tudo que você está envolvido e inserido. Então, a sua identidade, aquilo que você acredita, aquilo que você crê a seu respeito, vai afetar tudo o que você faz. Por isso eu quero conversar com você que está exercendo algum tipo de liderança na igreja ou em qualquer lugar. Deixa eu te dizer algo muito importante. O poder de você saber quem você é tão fundamental, é tão importante, que os evangelhos nos contam que um dia, com a idade de 30 anos, Jesus se dirigiu para a Judéia para ser batizado por João Batista. E quando ele saiu das águas do Rio Jordão, uma voz bradou do céu, testemunhas oculares ouviram e participaram daquele momento, uma voz do céu que trovejava dizendo o seguinte, Mateus 3,17,
este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu acho interessante a importância e o significado dessa afirmação que Jesus experimenta de uma forma pública ao dar início ao seu ministério. Jesus é lançado como um líder, como um profeta, como um pregador. E ali naquele momento ele recebe essa afirmação, essa declaração de Deus a seu respeito. Agora, Deus poderia dizer várias coisas. Ele poderia declarar várias coisas naquele momento do batismo de Jesus. Ele poderia falar para Jesus: olha, prega o evangelho com ousadia, meu filho. Ele poderia dizer: não esqueça de jejuar. Ele poderia dizer: cure os enfermos. Ele poderia dizer: faça a coisa certa. Ele poderia dizer: não esquece de cumprir toda a lei. Deus poderia falar para ele: olha, não tenha medo de morrer, pois eu vou te ressuscitar no terceiro dia. Ele poderia dizer: eu vou sempre estar com você. Mas não. Deus escolheu dizer para ele, ao invés disso, Deus resolveu afirmar a sua identidade, lembrá-lo quem ele era, deixar bem claro qual era o conceito que Deus tinha a seu respeito. Por quê? Porque Deus sabia que isso era importante. Entre tantas coisas que Deus poderia escolher para falar naquele momento, ele escolheu falar especificamente da identidade de Jesus. Por quê? Porque isso é relevante. Deus sabia que para Jesus ser um líder de sucesso e cumprir a sua missão de vida, ele precisava ter certeza, ele precisava saber, ter convicção quem ele era. Essa é a prioridade do céu. Certamente, Deus quer que você saiba, que eu saiba, quem nós somos à luz da palavra de Deus. Veja que definir a identidade para Deus foi mais importante do que dar instruções no start, no início, no começo do ministério de Jesus. Sabe por quê? Porque saber quem você é mais importante do que saber qual é a lista de tarefas para fazer. Muitas pessoas sabem qual é a sua lista de tarefas para fazer, mas muitas vezes estão perdidas, apesar deles terem o checklist, eles estão perdidas. Elas estão perdidas por quê? Porque elas estão em crise de identidade. Quem sou eu? Por isso, eu quero te falar algumas coisas rapidamente hoje. Primeiro, quem nós somos não é determinado pelo que fazemos. Quem nós somos não é determinado pelo que fazemos. Nós temos a tendência de achar que nós somos o que nós fazemos. Quem é você? Eu sou um professor, eu sou um médico, eu sou um pastor. Não, você não é isso. Isso é sua atividade. A sua identidade não está ligada ao que você faz. Seu valor não tem a ver com a sua profissão ou atividades que você exerce. Pelo menos dentro do reino de Deus, não é esse conceito que prevalece. O seu valor e a sua identidade está ligada, está formada não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. E o que você é? É isso que nós precisamos entender. Não é o que eu faço que me faz quem eu sou. Não esquece disso. Não é o que eu faço que me faz quem eu sou. Eu sou aquilo que Deus decreta e declara. Então note que quando Deus falou que Jesus era o seu filho, e ele era muito amado, e ele trazia muita alegria para Deus, Jesus não tinha feito nada até então. Jesus não tinha multiplicado um pão. Jesus não tinha ressuscitado ninguém. Jesus não tinha escolhido nenhum discípulo. Jesus não tinha concluído o chamado e a missão de Deus para a vida dele. Jesus não tinha pregado um sermão ainda. Ou seja, foi antes de Jesus ter realizado o seu primeiro milagre que Deus declara o seu amor e a sua identidade sobre Jesus, apesar dele não ter feito nada. Nós temos a tendência de achar que Deus nos ama a partir daquilo que nós fazemos, a partir daquilo que nós
depositamos, daquilo que nós entregamos, mas isso não é verdade. Deus queria que todas as pessoas presentes soubessem, incluindo o próprio Jesus, que Jesus era exatamente aquilo que Deus dizia, ele era profundamente amado e aceito aos olhos de Deus. Segunda coisa que eu quero que você saiba, quem realmente sabe quem somos é aquele que nos criou. A verdade, meu querido, que a maioria das pessoas, na maior parte da sua vida, escute o que eu estou dizendo, não reconhecerão quem é você e o que você veio fazer. Isso é um fato, aconteceu com Jesus. A família de Jesus não reconheceu quem ele era, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Os seus vizinhos, muito menos. Os seus amigos também não. Na verdade, a sua família achava que ele era um louco alucinado. Né? Alguns achavam que ele era simplesmente um outro qualquer, mas jamais o Messias. Pelo contrário, as pessoas que conheciam Jesus, além de não ter revelação e compreensão de quem ele era, zombavam dele, dizendo assim: esse não é o filho de José? Esse não é o filho do carpinteiro? E eles não sabiam que ele era filho de Deus. A identidade de Jesus, assim como a minha, assim como a sua, não está pautada no que o seu vizinho fala, no que seu pai fala. Hoje tem muita gente falando: ai, eu sou assim porque um dia declararam alguma coisa sobre a minha vida. Ah, eu sou assim porque um dia um professor, porque um dia o meu padrasto, porque um dia meu pai. Deixa eu te dizer uma coisa, as palavras podem afetar você? Podem, se você deixar. Por isso que é muito importante nós, em Cristo, buscarmos ter a revelação pela palavra e pela intimidade com o Espírito Santo, quem nós somos, porque quem vai ser beneficiado desta revelação é principalmente você e eu. A maioria das pessoas vão achar que você não é quem você é. Foi o que aconteceu com Jesus. Ninguém achava que ele era quem ele era. Eles achavam que ele era o filho do José, o filho do carpinteiro. Mas isso não importa. O que importa é se você sabe que você é quem Deus diz que você é. Isso que importa. Se você souber o que Deus diz que você é, isso que importa. O que os vizinhos estão achando e os demais, isso não é importante. Agora, é muito importante você lembrar disso. Você precisa ter essa convicção. A sua trajetória de vida, o seu resultado tem a ver com isso. Um dia, Jesus se volta para os seus discípulos e faz exatamente essa pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Em Mateus 16, está escrito assim a palavra de Deus a partir do verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Olha a resposta do povo. Está todo mundo achando que Jesus é quem ele não é. Aí Jesus diz assim: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. É muito interessante essa declaração que Jesus fala. Ele disse: Pedro, não foi carne e sangue, ou seja, não foi homem, não foi um ser humano. Os seres humanos em geral vão errar horrivelmente sobre quem é você. Quem sabe quem é você? Jesus disse: foi o meu Pai que está no céu que te contou, que te revelou isso a meu respeito. Então, querido, quem sabe quem é você? É Deus. Por isso, todos nós precisamos estar conectados à sua palavra, porque só Deus sabe quem realmente você é. Uma das razões porque eu creio que nós devemos estar diariamente lendo a Bíblia e tendo intimidade com Deus é para meditar, como diz a Bíblia, todos os dias
na palavra. Para quê? Para saber, para aprender, para recordar, para reforçar tudo que a Bíblia diz que nós somos em Deus, tudo que nós somos em Cristo. Eu gosto de ser um caçador das declarações daquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Eu vejo a Bíblia como um livro que Deus escreveu para mim. E ali está o que Deus pensa a meu respeito. Todos os dias nós deveríamos estar declarando e sendo dirigido pelas promessas de Deus e pelas declarações que a Bíblia faz acerca de cada um de nós. Então, quem as pessoas dizem que você é? Muitos vão achar muita coisa sobre você, mas provavelmente as vozes querendo definir sua identidade, o seu valor, o seu chamado, a sua capacidade, o seu potencial vão estar erradas. Essas vozes estarão erradas. Pode ter certeza, o diabo vai estar no meio dessas vozes, querendo exatamente te levar a acreditar que você não é nada daquilo que a Bíblia diz. Não foi diferente com Jesus. Jesus terminou de ser batizado, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Quem estava lá no deserto, tentando produzir dúvidas sobre a identidade de Jesus? O diabo. Se tu és o Filho de Deus, então, sabe, vai acontecer com você também. As dúvidas, Você vai ter dificuldade. Fazendo o que estava o diabo? Tentando fazer Jesus não acreditar na verdade a seu respeito. E a terceira coisa, para terminar, você precisa saber quem é você para poder enfrentar os desafios e cumprir sua missão. Você sabia que todos nós, na condição de líderes, nós precisamos lembrar disso. Na crise, no exercício da liderança, enfrentando o dia a dia da vida, nós precisamos declarar. Nós precisamos lembrar, nós precisamos pautar a nossa existência, as nossas decisões, as nossas declarações naquilo que a Bíblia diz que nós somos. Não foram poucas vezes que Jesus declarava e revelava a sua identidade. A sua identidade guiava as suas ações, guiava a sua missão, o seu ensino, esclarecia a origem da sua autoridade. Muitas vezes você vai ver na Bíblia Jesus falando, eu sou o bom pastor, e o bom pastor da vida. Ele lembrava, eu sou um bom pastor. Eu não sou um pastor ruim, não. Eu sou um pastor, e eu sou um bom pastor. Ele dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele declarava aquilo que a Bíblia dizia, e Deus falava que ele era. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus ficava declarando a sua identidade. Os seus resultados eram resultados do seu autoconhecimento. Jesus experimentou resultados baseados na verdade daquilo que ele era em Deus. Jesus humano, você e eu, nós vamos experimentar resultados baseados nesta revelação, convicção de que nós somos. A identidade de uma pessoa não diz respeito apenas à sua existência física, mas abrange também seu caráter e atributos, suas importâncias e valores individuais, suas funções e seus relacionamentos, sua responsabilidade, sua autoridade, suas ações, realizações, reputação, influência de pessoas. Então, tudo isso envolve a nossa identidade. Quem não se autoconhece, quem não tem isso claro na sua mente, certamente, facilmente, aceita qualquer identidade. Se alguém te chamar, tu é um frouxo, é verdade, eu sou um frouxo. Você é um derrotado, então eu sou um derrotado. Porque o papai disse que eu nunca ia aprender, então eu nunca vou aprender. Que é isso? Que é isso? Você tem autoridade para aceitar e para não aceitar qualquer declaração que venha de qualquer outra pessoa sobre você, porque provavelmente a chance de estar errada é muito grande. Quem não tem autoconhecimento desiste da sua missão de vida na menor dificuldade.
se ofende com os comentários e crítica. Eu já vi gente desistindo porque criticaram ele. Gente, se a crítica te põe para trás, então é melhor não viver, porque certamente alguém vai te criticar. Pessoas que não conhecem a sua identidade, se deixam bater com os desafios, se intimida diante dos opositores, se rende ante a primeira tentação e convite para se desviar dos seus propósitos. Jesus sabia, por isso que ele venceu o diabo, todas as tentações ele vencia. As pessoas que não sabem a sua identidade, elas não se autoconhecem, elas retrocedem diante da acusação do inimigo. Quantas pessoas decidiram abandonar o chamado, a liderança, porque se sentem condenadas, culpadas? Pessoas que penduram a chuteira por causa de um erro e de um pecado. Gente, falta compreender que quando nós erramos e nos arrependemos, Deus nos perdoa. É isso que Ele faz. Param de sonhar por causa de uma porta que se fecha. Eu já tentei vestibular uma vez, então vou desistir. Recua diante do desprezo. Foge por causa de uma ameaça, se rende diante de um gigante. Somente quem conhece a sua identidade que persevera. Por que você acha que o apóstolo Paulo suportou tanto sofrimento, apanhou, foi apedrejado, açoitado 5 vezes com 39 chicotadas, espancadas tantas vezes? Por quê? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele foi chamado, ele sabia que a vida dele não tinha outro valor a não ser fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer, ele sabia quem ele era e ele sabia qual era o chamado que Deus tinha para a sua vida. Então, querido, eu quero te desafiar todos os dias, tira um tempo para ler a Bíblia e faça uma lista das declarações de Deus a seu respeito. Anote, todo texto procura o que Deus está dizendo que eu sou, o que Deus está dizendo que eu tenho, o que Deus está dizendo que eu posso. E alinhe-se com essas declarações, procure, aliste, destaque, creia, tome posse, deixe elas dirigirem a sua vida, deixe elas influenciar seus pensamentos, mudar seu comportamento, moldar as suas ações. Você sabe o que é identidade? A nossa identidade fala de quem eu sou, minha filiação. Eu sou filho de Deus. Tem outra filiação mais poderosa do que essa? Fala do que eu posso, da minha autoridade. E a Bíblia está cheia de declarações daquilo que você pode em Deus. E também fala do que eu tenho, da minha herança, dos meus direitos, dos meus privilégios. Eu quero terminar dizendo algo para você. Não aceite menos que a verdade a seu respeito. Creia apenas naquilo que Deus está declarando na sua palavra e seja um líder de sucesso, conhecendo quem você é em Deus, à luz da palavra. Que Deus possa te abençoar grandemente.